todos, que a paz de Jesus esteja conosco, aqui presente, nos dois planos da vida. E o Evangelho da noite de hoje, nessa comemoração aí de 150 anos, desse verdadeiro manancial de luz para as nossas vidas, nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, que é intitulado Ninguém poderá ver a Deus se não nascer de novo. E esse capítulo, ele está logo no início do Evangelho por um propósito muito claro. É nesse capítulo que nós temos explicado e melhor divagado, melhor trabalhada, um dos princípios basilares da doutrina espírita. É a reencarnação, né? A reencarnação é uma das ferramentas, das bases doutrinárias do espiritismo. É um dos pilares que sustenta essa grande construção doutrinária que é a doutrina espírita. E por que isso? Porque a reencarnação, é o móvel pelo qual nós temos o desenvolvimento, a estrutura de desenvolvimento do ser ao longo de toda a sua vida. Se uma das premissas é de que todos nós temos o mesmo ponto de partida e teremos o mesmo ponto de chegada, ou seja, se fomos criados simples e ignorantes e destinados à perfeição, e essa é a única fatalidade que nós realmente temos, chegar à perfeição, o mecanismo pelo qual esse processo se dá é a partir das reencarnações. Ou seja, das existências sucessivas e progressivas. Essa é uma chave para a gente conseguir entender a lógica espírita. E é justamente por isso que está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Desde de princípio, a gente precisa aqui esclarecer, a doutrina espírita não criou o conceito de reencarnação. A ideia de que a alma, o espírito, vive em outros corpos, em mais de uma existência, ela é muito mais antiga do que a doutrina espírita, né? Tanto que outras religiões trazem em seu seio a ideia da reencarnação. Algumas, inclusive, com a ideia de que se reencarna em animais, como os hindus, os budistas, por exemplo, né? A doutrina espírita não. A doutrina espírita entende que as nossas jornadas são progressivas. Significa dizer que a gente não retrocede. Então nós sempre aqui neste plano existimos como pessoas, encarnamos como pessoas e na nossa próxima existência nós vamos encarnar como pessoa também. Ainda que a gente não tenha evoluído, ainda que a gente não tenha conseguido passar pelas provas pelas quais nós deveríamos nessa existência. Então, primeira coisa não foi uma criação da doutrina. A doutrina deu um nome para a reencarnação. Ela nomeou a reencarnação, porque eram vários nomes, vários conceitos diferentes, e o Allan Kardec, com a preocupação de desenvolver todo um arcabouço doutrinário, trouxe e nomeou como reencarnação. Bom, disse isso para que a gente possa começar a nossa avaliação desse capítulo 4. Esse capítulo 4 é aberto com a proposta do Evangelho de diferenciar ressurreição de reencarnação. A ressurreição é uma crença dentro das doutrinas que se denominam cristãs, ou seja, católicas e delas decorrentes, né? As protestantes no geral. Eles entendem que a premissa do cristianismo é o entendimento de que Cristo ressuscitou, ou seja, voltou ao corpo morto e se apresentou como pessoa, como ser encarnado, e daí transcendeu. Essa é a base da teoria dentro do catolicismo e das religiões que dela decorrem, né? Uma vez que as igrejas evangélicas, protestantes, todas têm o seu nascedouro dentro da igreja católica, né? E dentro desse conceito nós temos a ideia de que o cristianismo se confunde com essa crença. A doutrina espírita veio desmistificar isso, dizendo, olha,
cristianismo não é acreditar em dogmas. Cristianismo é entender o legado de Jesus e vivenciá-lo, melhorando-se, evoluindo. Isso é o cristianismo. Então, é muito comum a gente ver, eu fiz uma pesquisa para a gente conversar aqui hoje, sobre a forma como o reencarnacionismo, como eles falam, é tratado dentro das doutrinas cristãs, como se diz. E eles rebatem muito, dizendo que não é cristão justamente por esse ponto. E na verdade, essa questão de denominação, ela é uma questão de denominação. O essencial não é o dogma. O essencial é a condição de a gente trazer o Evangelho de Jesus para dentro da nossa vida. Não importa se você acredita que Ele ressuscitou ou que não. O que importa é que o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo seja uma prática constante. Nada parece mais lógico do que isso. Então, a primeira coisa é essa. Vamos desmistificar essa diferenciação esse afastamento das religiões. Na verdade, todos nós caminhamos para Deus. Cada um escolhe aquele caminho que melhor quer. Isso é muito necessário em dias em que a tolerância anda em baixa no mercado. Né? Nós vemos muita gente falando, olha, precisamos ter tolerância, tolerância, tolerância. Sim, nós precisamos ter tolerância. E nós estamos sendo tolerantes? Nós estamos entendendo a religião do outro? Então, que nós espíritas possamos fazer isso também. Dar o primeiro passo de entender que cada um tem a sua forma de ver. E isso não faz mal para ninguém. Né? Qualquer um que esteja na sua fé religiosa e que ela o ajude a ser melhor, está valendo. Por que não? Agora, a doutrina espírita trabalha dentro da ideia de que nós reencarnamos. E por que reencarnamos? Porque uma única existência de 80, 90, 100 anos, se muito, não seria suficiente para que nós desenvolvamos todas as virtudes que nós trazemos dentro de nós, de forma latente. E também não é o suficiente para que nós possamos diluir os vícios que ainda atormentam o nosso espírito, que ainda trazemos conosco. Esses vícios que são resultado de uma cristalização de energias causadas por repetições de comportamentos viciosos ao longo da vida. Se nós nascemos simples e ignorantes e destinados à perfeição, nós temos que começar a caminhar. Nessa nossa primeira caminhada, nós podemos errar. O erro faz parte do aprendizado. Imaginem se a gente entrasse na escola, lá na alfabetização, e chegasse ao pós-doutorado sem nunca ter errado. Esse aprendizado seria inimaginável para a gente. E assim é com a nossa vida. Então a gente faz opções, algumas erradas, algumas corretas. As que estão erradas, a gente vai ter que corrigir. Mas esse tempo de corrigir, e principalmente o tempo de perceber que são escolhas erradas, não necessariamente é imediato. Então muitas vezes nós agimos erradamente, achando que estamos agindo corretamente, ou sem a preocupação de ver que estamos agindo erradamente, e esses comportamentos vão se arraigando dentro de nós, vão virando comportamentos repetitivos, hábitos. E esses hábitos desencadeiam o que a gente chama de vícios. É o egoísmo, é o orgulho, é a intolerância, é a imprudência. São hábitos que nós adquirimos na nossa caminhada e que, se nós adquirimos, nós somos responsáveis por diluí-los. Porque outra diferença, outro ponto que nos diferencia das nossas demais religiões às quais estamos aqui falando, é que nós somos coautores da nossa vida. Que a nossa cura, a nossa salvação não virá de fora. Por mais que Jesus seja bom, e Ele é, né? Por mais que Deus nos ame e nos ama, por mais que Deus seja bom e Ele é, Ele não vai nos salvar assim, do nada. A gente não vai esperar por um milagre, que milagrosamente todos os nossos vícios vão ser apagados. Não.
A lógica é que nós possamos apagá-los, ou pelo menos apagar os seus efeitos e não cometê-los mais. A vida está aí para nos mostrar isso. Se nós temos um problema, geralmente o problema fica lá até a gente resolver. Não aparece alguém com uma varinha de condão e faz plim e resolve o problema. Somos nós que temos que respirar, pensar e resolver o problema. Então, se na nossa vida material, se nas coisas mais comezinhas do dia, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, quanto mais com as questões espirituais, com a nossa mudança íntima. Quem melhor do que a gente para resolver os nossos problemas? Até porque, se Deus interferisse na nossa vida, Ele estaria interferindo no nosso livre-arbítrio, que Ele nos deu. Se Ele nos deu livre-arbítrio, não seria razoavelmente lógico que Ele tolhesse esse livre-arbítrio, interferindo na nossa vida. Além disso, se nós entendêssemos que a nossa vida seria mudada por outra pessoa ou por outro ser, nós não progrediríamos nunca. Ficaríamos deitados no nosso sofá à espera da graça divina, porque nós ainda somos acostumados ao comodismo. Isso é fato. Uma pessoa que vai à academia semanalmente, todos os dias, semanas e semanas, se ela não vai 1, 2, 3 dias, no quarto dia ela já está com dificuldade de ir. Porque o organismo se acostuma rapidamente. Se nós acordamos todos os dias 5 horas da manhã, e aí passamos 2, 3 dias dormindo até 10 horas da manhã, vai acordar 5 horas depois para ver a dificuldade que é. Porque nós nos acostumamos rápido com o que é cômodo. Então, esse vencer o nosso comodismo nos é um desafio. E é um desafio justamente a nos mostrar, olha, a sua melhoria íntima só cabe a você. E aí é dentro dessa perspectiva que nós vamos trabalhar dentro da doutrina espírita e também com algumas passagens do Novo Testamento, a ideia de que a reencarnação não é contrária à lei de Deus, não é contrário a Jesus, ao que Jesus disse. E uma das provas disso é essa passagem do Evangelho de Mateus, que nessa passagem Jesus diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, que era um senhor já de idade naquela época, falou: mas Senhor, esse negócio é meio ilógico. Como é que eu, já velho, posso renascer no ventre da minha mãe? Como que eu posso voltar a entrar no ventre de minha mãe? E aí Jesus disse: você que é doutor da lei, ignora dessas coisas, ignora essas coisas. O que é do corpo é o corpo, o que é o espírito é o espírito. E ninguém verá o reino de Deus se não renascer em água e espírito. A água naquela época era utilizada em outro sentido além do que a gente já conhece, a água. Naquela época se acreditava que a terra, o chão que a gente pisa, surgiu da água, do ressecamento da água. Então a água era confundida, ou era a materialização da expressão que iniciava tudo, da matéria, do surgimento material. Então Jesus disse que tem que renascer, o que é água tem que renascer da água, porque aquilo que é material renasce na matéria, e o que é espírito, no espírito. Então ele diz, na verdade, que nós precisamos renascer em corpo e em espírito, para que a gente reinicie esse nosso processo. Nada mais lógico, nada mais evidente, nada mais claro. E aí ele diz o seguinte, eu vou cansá-los um pouco com essa narrativa aqui. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne,
o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como creereis quando vos fale das coisas do céu? Tá? No Evangelho não é de Mateus, é de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Então, a gente pode trazer essa doutrina, essa explicação para dentro do Espiritismo. É também comum que a gente ouça das outras religiões que é uma frase ou algumas frases fora do contexto, e que se Jesus quisesse dizer da reencarnação, teria dito. Por que não teria dito? Porque ele fez essa opção. A gente tem alguns indícios disso. As pessoas naquele tempo não iam compreendê-lo, como não o compreendiam. Porque nós que lá estávamos naquela época ainda tínhamos um desenvolvimento racional e principalmente espiritual, moral, muito mais limitado do que a gente tem hoje. E se hoje a gente tem dificuldade de entender o Evangelho de Jesus em toda a sua acepção, quanto mais naquela época. Imagina se naquela época Jesus trouxesse as bases da doutrina espírita. As bases da doutrina espírita só foram trazidas após sucessivas revoluções culturais e morais e sociais. Por isso ela chegou lá no final do século XIX. Então, tudo tem o seu tempo. A espiritualidade e Deus, por suposto, não violenta consciências e nem o tempo de ninguém. Isso é muito claro. A gente pega uma pessoa que hoje padece do rancor. Ela está atormentada pela doença do rancor. Ela não quer perdoar. Essa pessoa, você pode falar 500 vezes para ela, se ela estiver dentro desse sentimento ainda muito forte, muito presa nesse sentimento, você vai falar para a parede. O que tem que acontecer? Essa pessoa precisa ter tempo para ela ir assimilando, para ir fazendo sentido na vida dela a ideia de perdoar. E aí só com o tempo, em alguma circunstância, vai ter aquele estalo e ela vai entender isso. Então, se nós individualmente somos difíceis de agir rapidamente, imediatamente, se a gente precisa desse tempo, imagina o corpo coletivo, que é a maioria. Imagina os muitos eus, todos juntos, com os seus tempos. Então, por isso nós não tínhamos as ideias espíritas naquele momento, dessa forma tão clara. E por isso elas vieram agora. Não há nada de errado nisso. Mas cada um crê no que quiser. Crê naquilo que bem entende. Agora, o que a doutrina nos chama a atenção? Nós que entendemos isso, devemos analisar a nossa vida dentro dessa perspectiva. Porque nós precisamos nascer de novo. E aí, um ponto que o Evangelho nos chama a atenção neste capítulo é nas instruções dos Espíritos, quando nos fala de como a posterioridade da vida, além do túmulo, nos reforça os laços de família, ao invés de nos enfraquecer. Porque uma das nossas maiores dificuldades, no geral, a maioria de nós, é o egoísmo, o apego, é a proximidade com aqueles que estão ao nosso lado. E aí, nós muitas vezes ficamos receosos da ideia de renascer novamente em outros corpos e outras existências, no medo de deixar os nossos. E muito pelo contrário, a doutrina vem nos explicar que é exatamente a possibilidade de nós existirmos pós-túmulo que fortalece o nosso laço de amorosidade, porque ele não acaba com o corpo, ele se renova.
E não importa se o meu pai e a minha mãe de ontem são meus amigos, meus irmãos, meu chefe de hoje. O que importa é que nós estamos juntos, sem apego, sem a necessidade da algema física, mas com a possibilidade de estarmos juntos em comunhão de ideias, de pensamentos e principalmente de sentimentos. A doutrina espírita é libertadora nesse ponto, porque ela nos ensina que o amor de verdade não aprisiona, ele liberta. E ele não precisa do contato físico para se expandir. Ele precisa da conjugação de sentimentos dentro desse conceito de amorosidade incondicional. É essa que Jesus distribuiu para nós na Terra. Jesus revolucionou o mundo, não como apenas um que veio dizer qualquer coisa, mas como aquele que nos ensinou o que é amar. E isso não é pouco. E isso é tudo. O que seria de nós sem o amor? O que seria de nós sem o amor incondicional de Deus? Jesus veio nos exemplificar isso, e é por isso que ele revoluciona a Terra. Não é porque ele morreu na cruz, não é porque ele viveu em Israel, não é porque ele era judeu e criou o cristianismo, não. Ele revolucionou a Terra porque ele nos exemplificou o amor de uma forma maior, de uma forma incondicional. E isso não é pouco. Afinal de contas, nós estamos aqui exatamente para repetir os seus exemplos. E aí é por isso que o renascer de novo. A ideia da doutrina é que a gente possa renascer a cada dia, independentemente das nossas crenças, independentemente da nossa fé, da fé que professamos. Só que a doutrina espírita nos dá condições de entender por que das nossas dores de hoje, por que dos sofrimentos que nos acometem hoje. Não é um castigo de Deus, não é masoquismo dele, ele não fica feliz em a gente estar passando por uma dor, um sofrimento. E isso é reminiscência da nossa ideia, da ideia que nós tínhamos nos períodos da antiguidade, onde a gente idolatrava deuses que eram vingativos, agressivos, irados, que a gente tinha que dar sangue para eles ficarem tranquilos. Porque naquele período, tudo que nos era desconhecido era coisa de deuses. Então tinha Deus do trovão, do não sei o que, do não sei o que. Então, se a terra mexia, era um Deus que estava irado. Então a gente precisava derramar sangue para ele ficar tranquilo. Hoje a gente não precisa mais disso, a gente sabe porque a terra treme. Então, veja que a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento intelectual nos favorece o desenvolvimento espiritual, à medida que nos liberta de certos dogmas, para que a gente possa enxergar melhor, com uma visão mais ampla, com uma visão além túmulo, e antes do túmulo também. Então hoje, se a minha situação é uma situação difícil, eu sei que aquilo é bom para mim, não porque eu vou me comprazer na dor e no sofrimento. Não sou masoquista, mas é um convite da vida para que eu possa desenvolver em mim as habilidades que vão diluir os vícios e apagar aqueles erros, ou pelo menos os efeitos nefastos daqueles erros. Então é um convite para que muitas vezes eu me torne menos apegado, menos agressivo, mais tolerante, mais prudente, mais altruísta. E assim a gente vai se desenvolvendo. Essa é em resumo, bem resumido, o núcleo temático deste capítulo 4. Mas eu queria também trazer uma outra acepção para esse capítulo. Além de falar de reencarnação, eu queria trazer uma outra análise para esse título, que é tão significativo para nós. Ninguém poderá ver Deus se não nascer de novo. E esse nascer de novo e esse ver Deus, eles também podem ser aplicados na nossa vida atual, numa mesma existência. Nós nascemos todos os dias. Quando a gente fala de comemorar aniversário, é só para a gente poder renovar as nossas energias, como a gente renova todo final de ano, Tem um monte de gente cansada no final do ano, aí dia 1º de janeiro, todas as energias
energias voltam para a gente começar de novo. Então a gente precisa desses períodos para a gente ter a sensação de que fechamos um ciclo e começamos tudo de novo. Mas nosso nascimento é todo dia. Nós começamos uma nova vida todos os dias. O nosso amado Chico falava isso. Não dá para voltar atrás e voltar e fazer de novo, mas dá para começar de novo a partir de hoje. Fazer um novo começo. Ter um novo fim a partir das minhas escolhas de hoje. Não importa o quanto a gente errou. O que importa é que a gente ainda tem tempo para corrigir. A gente ainda tem tempo daqui para frente. Que seja um dia, uma hora, um minuto. Essa nossa renovação vai ser super importante, porque a nossa vida não morre com o nosso corpo. Nós continuamos. Então hoje, se eu resolver mudar, melhorar as minhas condições e eventualmente desencarnar, não tem problema. Porque o meu espírito acordará mais forte. Ele será mais desperto. Ele terá mais condições ou melhores condições para essa renovação. Que pode muito bem ser no além-túmulo. Que pode ser no plano espiritual e de repente voltar a esse plano também com novas oportunidades. Por que não? A misericórdia divina é infinita. Ele nos confere quantas experiências a gente precise, desde que a gente queira, desde que a gente tenha a vontade de mudar. E aí, por falar em mudar, eu vou trazer a minha sugestão de livro, como de costume. É esse livro aqui, ó, do Divaldo Pereira Franco, o espírita Emanuel Filomeno de Miranda. Disse aqui da outra vez que quando a gente fala de estudo da mediunidade, principalmente das obsessões, os livros do Emanuel Filomeno de Miranda são muito instrutivos, porque eles trazem casos de tratamentos espirituais de pessoas encarnadas em relações com espíritos desencarnados, nessa relação atribulada, nessa relação doentia. E esse livro aqui fala exatamente sobre um desses casos. É intitulado Sexo e Obsessão. Vem falar, tangenciar os problemas da sexualidade desvirtuada, né? Que é um problema que nós temos e que nós ainda enfrentamos e que talvez a gente ainda demore muito tempo para conseguir trazer uma amenidade na questão do sexo dentro do nosso dia a dia, dentro do corpo coletivo. Nós ainda vemos muitas coisas, e muitas não são vistas, né? Mas nós ainda vemos muitas coisas que geram dolorosas expiações depois. E quanto mais a gente conhece, melhores condições a gente tem de se precaver contra isso. Então, esse livro, ele é muito grande, muito instrutivo, é excelente, eu recomendo a leitura, mas eu vou falar de um dos personagens apenas desse livro. Era um jovem religioso chamado Mauro. O Mauro trabalhava em uma escola com crianças e ele tinha problemas físicos, de traumas, na verdade que geraram traumas, problemas pessoais, emocionais, já que ele teria sido violentado pelo seu genitor durante a infância. E isso repercutiu na forma de trauma, e o seu espírito já atormentado, também por um outro espírito, que era companheiro dele, e uma outra existência, em que ele corrompia pessoas, né, que ele explorava sexualmente pessoas, esse companheiro o atormentava também. E esse nosso irmão, ele trabalhava numa escola com crianças, e ele praticou vários atos de abusos contra várias crianças. E um desses dias, a mãe dele intercedeu, pediu a Deus pelo seu filho, né? Ela estava desencarnada, e ela pediu a Deus pelo seu filho, já que aquela situação não podia continuar. E ele não estava consciente das coisas, da gravidade das coisas que fazia. Até porque estava subjugado também pela interferência do nosso outro irmão espiritual que o acompanhava. E aí nesse dia, ele tinha já conversado, ele tinha muita habilidade com crianças, né, claro, e ele já tinha conversado com a criança para que ela o encontrasse depois da aula na sala dele. E já tinha montado toda a situação. E a coordenadora, a diretora da escola, teve uma intuição,
né? Ela foi intuída pela espiritualidade para abrir a sala. E abriu a sala e pegou, né? Viu a cena, a criança já sem roupa, não tinha acontecido nada, mas ela acabou vendo. E aí começa o enredo, né? Começa a história desse jovem. E esse jovem, ele é tratado, né? Na narrativa, ele é tratado, tanto ele quanto o espírito que o acompanhava, porque os dois eram vítimas de si mesmos, das escolhas ruins que fizeram, não só nessa existência, mas nas outras também. Então, vai tratando da questão da sexualidade, da dificuldade que pessoas comprometidas com outras existências têm de superar, mas também da possibilidade de superar. E aí, o jovem Mauro, ele tinha a oportunidade de recomeçar. E como ele recomeçaria? Ele montaria um lar para crianças especiais em outro local e trabalharia recebendo os espíritos daquelas pessoas que ele infelicitou em outras existências e em situações materiais, físicas, muito complicadas, e ele cuidaria de todas elas. Então veja como a espiritualidade é engenhosa, né, para nos dar oportunidades. E veja como é possível a gente mudar. Se nós fomos os algozes de ontem, que não nos façamos de vítimas hoje. Que sejamos responsáveis com a nossa vida. Que possamos de fato nascer de novo. As reencarnações, elas são oportunidades, são ferramentas, mas elas somente serão úteis se nós as utilizarmos. Não adianta eu vir aqui encarnar milhares e milhares de vezes, neste plano ou em outros, se eu deixo o tempo passar, se eu não me aproveito daquela situação para melhorar, para descobrir em mim as minhas potencialidades. Se é certo que eu não vou conseguir tudo em uma existência, alguma coisa eu hei de conseguir, mas para isso preciso agir, arregaçar as manguinhas e botar a mão na massa, assim como o nosso irmão, que apesar de todos os enganos do passado, começou uma nova jornada, nasceu de novo para ver Deus, ou seja, para se tornar melhor, mais puro, trabalhando e com o trabalho se libertando da prisão da culpa, do remorso, do ressentimento, se tornando cada vez mais apto a se melhorar, a desenvolver virtudes, a diluir os vícios. Porque se ontem erramos, hoje somos mais fortes, mais conscientes e mais responsáveis pela nossa vida. Ninguém é obrigado a mudar ninguém, mas nós temos a responsabilidade de mudar a nossa vida, de pautar as nossas escolhas. Deus nos confere as ferramentas para isso. Ele nos indica caminhos, Ele nos ajuda, nos fortalece, mas Ele não caminha por nós. Até porque nos criou livres para sermos felizes. Que a paz de Jesus esteja com cada um de nós ao longo da nossa jornada e que possamos nascer de novo a cada instante, renovando os nossos conceitos, domando em nós as más tendências, trabalhando os nossos sentimentos para exercitarmos esse amor incondicional que nosso Mestre Jesus tanto nos ensinou.